Vamos lá, mais uma questão, tá? Essas questões, pessoal, essas são as questões que eu peguei da própria apostila, tá? Eu tô refazendo elas aqui em vídeo, a gente já fez na sala de aula. O objetivo é que você tenha tempo de trabalhar esses conteúdos, tá? Uma vez que o vídeo você pode pausar, voltar. E no vídeo eu vou procurar responder da forma mais lenta que eu puder, tá? Então quem já tá mais por dentro do conteúdo vai achar até chato, né? Fica bem... Mas eu tô pensando mais naquelas pessoas que estão com mais dificuldade, tá bom? E se você tá craque, não custa nada melhorar isso aí, né? Então vamos lá. Eu peguei só as questões do SESC, tá? Que estão na apostila. Que estão na apostila. E de preferência aquelas que eu, né, pela minha experiência, estou prevendo aí que tem mais chance de cair. Então são questões que vão trabalhar basicamente com, com esses conteúdos que eu coloquei na apostila aí, tá? Então vamos lá. Essa questão aqui é bem a cara do CESP mesmo. Eles vão trazer um monte de informação para a gente, que na verdade são informações que são só as definições. Elas não trazem assim grande relevância para aquilo que eles vão te perguntar. Mas vamos lá. Considere que as letras P, Q, R e S representem proposições. Tá? Então, cada letra dessa representa uma proposição. E que esses símbolos aqui que a gente conhece, que é o não, o e, o ou e o sim, então, ele está dizendo que são operadores lógicos, né? Que constroem novas proposições e significam não, e, ou e então. Nada novo, né, gente? Na lógica proposicional, cada proposição assume um único valor. Isso aqui também a gente viu. A proposição só pode ter um valor. Esse valor é V, verdadeiro, ou F, falso. Daí vem, considere ainda que P, Q, R e S representam as sentenças listadas abaixo. Então, a partir daqui, ele vai trabalhar com aquilo que de fato vai interessar para nós. A proposição P significa o homem precisa de limites. Q representa a justiça deve ser severa. R, a repressão ao crime é importante. E S, a liberdade é fundamental. Tá? Então são textos aí bem comuns aí do meio jurídico, né? Vamos ver o que ele pede aí. Com base nessas informações, julgue os próximos itens. Eu coloquei num outro slide aqui. Aqui, eu repeti as proposições aqui para a gente ter acesso, né? P, Q, R, S. E os itens que de fato a gente vai ter de julgar. Tá? Pessoal, aqui ó, eles vão trabalhar basicamente com a simbologia. Tá? Eles só querem ver se você domina essa técnica, né, de você pegar o texto e transformar em símbolo. E isso, gente, é muito fácil. Ele deu as proposições para a gente aqui e vai dar o texto de volta e você vai só voltar para o símbolo. Tá? Então vamos lá, olha só. A sentença, essa que está em negrito. A liberdade é fundamental, mas o homem precisa de limites. Tá? É uma proposição composta. E aí nós vamos ver se, quando eu voltar esse texto para a sua forma simbólica, de acordo com o quê? Com as letras aqui que significam cada proposição, com aqueles símbolos lá que representam os conectivos, né, os operadores, e também tendo cuidado com a negação, tá? Então vamos lá. A liberdade é fundamental. Que proposição é essa? É S, né? A liberdade é fundamental. Essa aqui é S. Esse mas, pessoal. O que significa esse mas? Esse mas, né? Porém, contudo, todavia, é sempre o conectivo e, tá? É a conjunção. E o símbolo dele é o quê? O chapeuzinho. O homem precisa de limites. Que proposição é essa? O homem precisa de limites. É P. Então, na ordem, o que nós temos? S e P. E o que o SESC trouxe para nós aí? P, I, não S. Tá? Essa ordem aqui, pessoal, talvez você está vendo esse vídeo agora, a gente nem chegou ainda nesse ponto da apostila. Mas essa ordem aqui, ela não importa tanto. Eu posso mandar o P para a primeira e o S para a segunda. Eu só não posso fazer isso com o condicional, né? Como aqui é uma conjunção, eu posso. Agora, o item está errado por quê? Principalmente porque ele trouxe aqui a negação de S. E a proposição que nós temos aqui
é o S normal, não é? A liberdade é fundamental. A liberdade é fundamental. E não a negação de S, tá? Então, por isso, o item está errado. Eita, meu E tá horrível. Eu vou colocar só o E, tá? De errado e C tá certo. O espaço tá apertado aí. Vamos lá para o item 2. A sentença. A repressão ao crime é importante, vírgula, se a justiça deve ser severa. E aí está trazendo a forma, né, simbólica R, então que. Vocês já estão ligados aí que sempre que eu tenho um se, né, ou um então, eu tenho um condicional que é esse cara aqui, tá bom? Agora, tem que ter muito cuidado com esse condicional, dentre tantos motivos. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o condicional é uma relação de causa, então, consequência. Tá? Quando eu fiz essa questão na sala de aula, muita gente chiou, né? Por quê? O que é a causa? Ah, professor, a causa é aquilo que vem primeiro. Concordo. O que é a consequência? É aquilo que vem depois. Isso, de fato, é assim. Agora, quando eu estou escrevendo uma relação de causa e consequência, o nosso idioma, a nossa língua portuguesa, ele nos permite eu construir essa situação na ordem inversa. Por exemplo, eu posso falar assim, ó, se Pedrinho cair de bicicleta, então ele vai se ralar. Ok? Imagine esse exemplo aí. Se Pedrinho cair de bicicleta, então ele vai se ralar. Eu posso dizer assim, Pedrinho vai se ralar se ele cair de bicicleta. Percebam que a consequência é a mesma, ser ralado, né, ou se ralar, e a causa é a mesma, cair de bicicleta, mas eu posso escrever isso antes. Pessoal, um macetezinho aqui, ó, para você não errar. Sempre após o se, vem a causa. Tá bom? A justiça deve ser severa. Como está depois do se, isso é a causa. Então, nós temos um condicional aqui que ele foi escrito na ordem inversa. Tá? A repressão ao crime é importante, é a consequência. Agora, não importa a ordem que está escrito. O que importa é que quando eu for simbolizar, eu preciso corrigir essa ordem. Tá? O que essa repressão ao crime é importante? Desculpa, gente, estou com uma voz um pouco rouca, né? Acabei de chegar da aula, estou gravando os vídeos aqui à noite, né? A repressão ao crime é importante, isso é a proposição R, tá? Então, a nossa consequência é o R. E o que é esse? A justiça deve ser severa, que é a nossa causa. É o quê? Ah, professor, então tá certo. Ó. R, então o quê? Negativo. A consequência vem depois. Então, a consequência é R. E aqui a consequência está sendo o quê? E o R está sendo causa. Tá? O item está errado. O que seria correto seria o seguinte. Seria que, então, R. Ele pode escrever na ordem que quiser, mas na hora de simbolizar, eu preciso trazer a causa antes. E a causa é o que vem depois do se. O que vem depois do se é o que. Então, o símbolo do que deve vir primeiro. Causa, então, consequência. Tá, pessoal? Então, cuidado com esse condicional aí, tá? Banco de Sesc gosta de fazer isso aí com a gente. Vamos lá para o item 3. A sentença. Se... agora veja que ele corrigiu, né? A forma padrão. Se a justiça não deve ser severa, nem a liberdade é fundamental, então a repressão ao crime não é importante. E, mais uma vez, ele vai trabalhar com a simbologia. Na verdade, todos esses itens nessa questão trabalham a forma simbólica, né? Trazer o texto para a forma simbólica. Vamos lá, vamos simbolizar todo mundo aí. Observem que tem um não aqui. A justiça não deve ser severa. Quem fala em justiça é a proposição que, só que ela diz que a justiça deve ser severa. Está dizendo que não deve, então é a negação, né? Negação de quê?
Isso tá depois do se, né? Então isso é causa. Ó, tá certinho aqui. Nem. Pessoal, o que é esse nem? Esse nem eu falei para vocês. Nem é e mais não. Ou seja, tem a conjunção e tem a negação do que vem depois. Ok? E mais não. A liberdade é fundamental. A liberdade é fundamental é essa. Só que o não que está embutido no nem, né? Que o não que está embutido no nem vai negar esse S, vai ficar não S. Então eu tenho não que e não S, não que e não S. Então, nosso condicional, até aqui tudo bem. A repressão ao crime não é importante. Não que repressão ao crime é importante. R, não R. Ok. Perfeito, né? Item tá certo. Item 3. Item 4. O homem não precisa de limites e a repressão ao crime não é importante ou a justiça deve ser severa. Tá?